Oi, meus lindos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Começando mais um vlog aqui com vocês e hoje é uma collab com a Soninha. Nós vamos responder as perguntas, eu e os meus colegas. Vou deixar a fotinho aqui no início do vídeo com o nome dos meus colegas para vocês ir lá e visitar o canal deles e assistir a collab e ver quais foram as respostas deles. Então vamos lá para a primeira pergunta. Fale um versículo da Bíblia. Só vou arrumar aqui meu celular para ficar melhor para mim gravar. Eu vou ler aqui o versículo então. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Agora vamos para a pergunta de número 2. Qual é o seu estilo musical? Eu não tenho um estilo musical assim, eu gosto desse tipo de música ou daquele. Eu não tenho, não ouço muita música e não tenho um favorito assim. Eu gosto das músicas gospel, adoro ouvir hino, mas é isso. Pergunta de número 3. Se você pudesse assistir a um show ao vivo, qual seria o artista ou banda? Quem seria? Eu acho que a Aline Barros, eu gosto, poderia ser. Eu não sou muito ligada em show, em essas coisas, mas eu acho que eu iria. Pergunta de número 4. Qual é a sua tradição cultural favorita? Não tenho, eu acho, nenhuma tradição cultural assim que seja uma coisa que não me lembro de nada agora. Pergunta de número 5. Qual é a sua lembrança mais marcante de um trabalho que você fez? Também não estou lembrando de nada agora nesse momento. Pergunta de número 6. Qual foi a viagem mais desafiadora que você já fez e como te impactou? Eu acho que a viagem que me desafiou mais foi quando eu fiz o cruzeiro. Tenho muito medo de água, porque eu não sei nadar. E eu acho que essa foi a viagem, eu tinha muito medo de ir, mas depois que eu fui, foi maravilhoso. Foi uma viagem incrível, eu amei a viagem. Pergunta de número 7. Qual foi o maior desafio que você superou na sua vida pessoal e como isso mudou você? Desafio na minha vida pessoal. Gente, a minha vida sempre foi um desafio. Eu trabalho desde os 12 anos de idade, então não tenho assim eu sempre me sustentei, eu sempre trabalhei desde os 12 anos de idade, então eu tenho assim, eu acho que foi quando eu entrei para o administrativo, trabalhar no estado, que era meio desafiador, assim, que uma hora você está num setor, outra hora você está no outro, né, mas foi tudo tranquilo. Pergunta de número 8. Qual é a sua estratégia para lidar com a pressão no trabalho? Eu aprendi que cada coisa no seu tempo. A pressão vem, é difícil no começo, como eu falei para vocês, eu comecei a trabalhar no administrativo, eu tive assim trabalhei com pessoas que não foram fácil, mas eu aprendi que cada coisa no seu tempo e se faz o seu serviço, faça bem feito, faça com qualidade e tá tudo certo. Pergunta de número 9. Compartilhe uma conquista recente que te encheu de orgulho. Uma conquista recente que me encheu de orgulho. Eu acho que foi a compra do apartamento da minha filha, que a gente comprou. Pergunta de número 10. Qual é o seu projeto de arte ou artesanato preferido? Qual o seu projeto de arte ou artesanato?
Olha, eu gosto de fazer crochê, eu amo fazer crochê, eu só não faço mais porque eu não tenho tempo, mas eu amo fazer crochê. Pergunta de número 11. Se você pudesse criar um novo sabor de sorvete, qual seria? Nossa, não faço a mínima ideia. Sorvete. Vou pensar aqui o que podia fazer diferente, né? Sorvete de beterraba. Acho que ia ficar com uma cor linda, né? Não sei o sabor dele, mas a cor ia ficar bonita, não? Pergunta de número 12. Se você pudesse viajar no tempo, que lugar você escolheria conhecer? Eu quero conhecer Natal, Jericoara, acho que é esse o nome, eu nunca sei certo como que fala esse nome, mas eu acho que eu ia querer conhecer essas duas praias e também eu ia querer fazer uma viagem assim, não sei se para Jerusalém, para algum lugar assim, eu acho que eu ia querer fazer isso. Pergunta de número 13. Qual é o valor mais importante para você no ambiente de trabalho? A pessoa ser honesta, né? Ela ser uma pessoa, ter o respeito, a honestidade, é isso. Pergunta de número 14. Como você aborda situações éticas complicadas em sua vida pessoal e profissional? Não sei se eu entendi essa pergunta. Como você... Não, quais são os princípios que vocês... Nossa, agora me perdi aqui, me desculpe, mas eu me perdi aqui na pergunta. Deixa eu me encontrar aqui de novo. Se você pudesse viajar no tempo, qual é o valor mais importante no ambiente de trabalho? E como você aborda situações éticas complicadas em sua vida pessoal e profissional? Bom, primeiro que a gente tem que ter ética no trabalho da gente, né? Não ficar passando informação de coisas que não tem nada a ver de um para o outro, né? Então a ética, ela fica em primeiro lugar, né? Você tem que ter, isso é uma coisa que você carrega com você, né? E eu lido muito bem com isso, eu acho que isso é do ser humano, né? Ele tem que ter ética. Pergunta de número 15. Quais são os princípios que você segue para tomar decisões importantes? Ser uma pessoa honesta, leal, falar sempre a verdade, ser verdadeira com as pessoas. Eu acho que isso faz parte, né, do dia a dia da gente, da convivência no trabalho. Você ser uma pessoa que respeita o outro, que tem empatia, né? Então, assim. Pergunta de número 16. Como você equilibra suas responsabilidades pessoais e profissionais? Tranquilamente. Minhas responsabilidades com o meu trabalho e com a minha profissão, muito tranquilo. Pergunta de número 17. O que você acha mais importante alcançar? Metas individuais ou trabalho em equipe para atingir objetivos comuns? Se o trabalho exigir que seja em equipe, colaborar, ter empatias com a equipe toda, trabalhar junto para que isso chegue lá de forma que tenha que chegar, né? Que seja um trabalho de qualidade e que seja feito por todos e que todos possam estar engajados nesse trabalho, né? Para que isso saia da melhor maneira possível. Pergunta de número 18. Se você pudesse aprender a fazer qualquer coisa,
qual seria? Nossa, o que eu gostaria de aprender a fazer? Eu queria aprender a nadar. Nada a ver com trabalho, com nada, né? Mas eu queria aprender, eu queria muito aprender a nadar, que eu não sei. Quando eu vou na praia, eu tenho medo, porque eu não sei nadar. Isso é o que eu queria. Eu acho que eu fugi aqui do tema, né? Mas eu acho que eu queria aprender a nadar. Qual é a sua atividade ao ar livre preferida? Fazer caminhada. Eu amo fazer caminhada. E eu gosto de caminhar, por exemplo, no centro, que tem bastante loja. Eu gosto de ir caminhando e olhando, contemplando as coisas. Quando eu vou caminhar no lago, contemplar, sabe, olhar aquelas, agora tem aquelas cerejeiras que elas estão cheias de flores, coisa mais linda. O lago, tem uma capivara no lago, eu amo ver elas. E tem pato também, uma hora eu vou gravar lá para vocês verem, que o lago perto do apartamento que eu moro é muito lindo. Eu vou gravar para vocês verem, eu vou fazer um vídeo lá, ele é maravilhoso. Pergunta de número 20. O que você acredita serem as características de um bom líder? Um bom líder, em primeiro lugar, ele tem que ser uma pessoa simpática e empática, saber se colocar no lugar do outro, ser uma pessoa humilde. Essa é uma das características mais importantes num líder, né? Ele tem que ser uma pessoa que ter uma boa convivência com as outras pessoas, saber conversar, porque para ele ser um líder, e também ele tem que não só mandar, e sim também saber fazer. Vamos fazer, não é faça. O líder, ele diz vamos fazer tal coisa, enquanto o chefinho, né, o gerente antigo, ele mandava fazer. O líder, ele convida para fazer. Então, isso é muito importante. Se você fosse líder de uma equipe, pergunta de número 21. Se você fosse líder de uma equipe, como incentivaria o desenvolvimento pessoal dos membros? Eu acho que todos teriam os mesmos direitos na equipe, uma equipe de trabalho com os mesmos direitos, todos iguais, o trabalho em equipe, o aperfeiçoamento da equipe, porque uma equipe ela precisa de que o líder sente, converse, que tenha como que eu vou dizer, quando tem um planejamento, eles estejam ali, sentar, conversar, planejar junto, para que a coisa dê certo, né? Eu acho que isso são algumas das coisas que um líder pode fazer pela sua equipe. Pergunta de número 22. Quais são as estratégias que você considera eficazes para motivar uma equipe de trabalho? Essas coisas que eu falei, né? Sentar, conversar, dar direito do outro falar, saber ouvir, né? Porque a pessoa, às vezes você é o líder, mas a outra pessoa que está ali trabalhando, ela tem ideias boas para o teu setor, ela tem uma visão, às vezes muito melhor do que a tua. E se você ouvir a outra pessoa e você juntar, porque você é um líder, você vai estar liderando, mas você precisa das pessoas para trabalhar com você. Então, o que acontece? É muito importante ouvir o outro, né? Eu acho que é por aí. Pergunta de número 23. Como você lida com situações em que há divergência de opinião dentro de uma equipe? Primeiro, se a opinião for positiva, for construtiva, eu vou ouvir. E vou respeitar também. Se não for aquilo que agrade a todos e que seja uma coisa que vá fazer bem para todos da equipe, se não for isso, eu vou conversar, vou entender, vou tentar explicar, olha, nesse momento essa opinião, ela não gera um impacto positivo, vamos ver depois, em outra situação, como que pode ser usada. Tudo uma questão de conversar e de entender o outro, né?
Pergunta de número... Deixa eu ver se eu pulei. Pergunta de número 21. Ai, me perdi de novo aqui nas perguntas. Deixa eu ler aqui. Pergunta de número 24. Qual é a importância da comunicação clara e efetiva na liderança de uma equipe? Ela é essencial. A pessoa, para ela ser líder, ela tem que ser clara e objetiva, né? Isso é essencial. Pergunta de número 25. Qual é a pessoa que teve maior impacto positivo na sua vida e por quê? Profissional, assim, há uns 10 anos atrás, quando eu entrei trabalhar na coordenação do curso de Direito, eu trabalhei com uma pessoa assim que ela era muito organizada, ele era um professor muito organizado, muito bom de trabalhar com ele, eu aprendi muito naquela época, então foi muito importante para mim e eu gostei muito. Pergunta de número 26. Quais são 3 coisas pelas quais você é grato hoje? Quais são 3 coisas? Acho que quais são as 3 coisas pelas quais eu sou grata hoje? Eu sou grata pela minha vida, por eu ter tido a oportunidade de estudar mesmo depois de adulta e pelos meus filhos. São as 3 coisas que eu sou muito grata. Pergunta de número 27. Como você demonstra apreço pelos esforços e contribuições dos membros de uma equipe de trabalho? Eu sou sempre grata às pessoas. Toda pessoa, qualquer trabalho, ele é importante. Eu sempre digo que não existe um trabalho mais importante que o outro. Todos os trabalhos são importantes. Um trabalho gera o outro. Então, eu sou grata a todas as pessoas que trabalham comigo, que trabalham perto de mim, que qualquer trabalho que seja feito, eu sou muito agradecida com as pessoas. Eu agradeço sempre as pessoas pelo que elas fazem por mim, que é a melhor coisa que você faz é ser grato, né? Pergunta de número 28. Compartilhe uma experiência que você foi reconhecido por um bom trabalho. Nossa, teve uma época que eu fui chefe da manutenção e tinha uma outra pessoa que trabalhava, que ia junto no local, a gente ia fazer um trabalho sempre lá, saía da universidade e ia naquele lugar fazer um trabalho. E a gente chegava lá, isso a gente não vai fazer porque não é serviço nosso. Isso a gente não vai fazer porque não é serviço nosso. E teve um dia, e eu falava, não, meu Deus, mas a gente vem aqui e a coisa fica pela metade, né? Aí um dia eu fui sozinha e eu cheguei lá e fiz do meu jeito. Gente, eu lembro que a psicóloga, aquilo virou assunto na universidade. Ela perguntou quem foi que tinha ido lá e que tinha feito aquilo. Aí foi falado que fui eu que tinha. Nossa, ela, assim, aquilo, sabe, foi muito importante, o trabalho ser reconhecido, sabe? Eu guardei aquilo para mim, que sempre eu tenho que dar o meu melhor, não ir atrás de conversa dos outros. Faça o melhor de você, que você vai crescer, você vai ter oportunidade. As pessoas, por mais que você pense que ninguém está vendo, alguém sempre vai ver o que você está fazendo. Então, faça e faça bem feito sempre aquilo que você for fazer, porque sempre vai ter alguém que vai ver que você fez. Pergunta de número 28. Não, essa já foi a que eu já li. Ai, desculpa, me deu uma tosse aqui. Pergunta de número 29.
Se você pudesse participar de um curso de treinamento, qual você escolheria? Gente, eu já fiz tanto curso de treinamento no meu local de trabalho, a gente faz muito, né? Muitos cursos Hoje eu acho que eu já não tô mais em fase de fazer curso de treinamento, mas eu assim teve um que eu achei bem importante que a gente fez, que foi um curso de oratória para você conversar com as pessoas, que a gente aprendia como conversar, e eu achei isso bem interessante, porque eu tinha uma certa dificuldade em conversar. Hoje também pela experiência, né, eu já não tenho mais isso, mas eu tinha. Então esse foi bem interessante. Pergunta essa não é uma pergunta, número 30. Deixe uma mensagem para os amiguinhos da Sacolab. Gente, vocês são muito importantes para mim, mas muito importante mesmo. Eu tô amando fazer a collab com cada um de vocês. Tô achando super importante a Soninha, né, convidando nós para estar fazendo. Nós somos os convidados da Soninha. Mas isso é muito importante, porque você assiste, você vê o que as pessoas responderam, né? Tem gente que tem mais facilidade para falar. Eu tenho algumas coisas que eu não encontro umas palavras assim para falar para vocês de uma maneira que fique de repente muito clara, mas eu tô amando ter vocês como meus amigos. Um beijo e até a próxima collab.